Os venenos mentais e os seus antídotos. A atitude mental correta induz à cura. Existem venenos mentais e físicos. Os venenos mentais são os pensamentos errôneos que atuam subterraneamente na consciência como um riacho contaminado e que emergem até mesmo anos depois em experiências erradas, em uma doença, uma perda, a infelicidade, etc. Li há algum tempo a respeito de uma experiência científica na Rússia, no qual cianeto de potássio foi administrado a 6 gatos hipnotizados e condicionados sem efeitos fatais, enquanto 6 outros animais não condicionados morreram. Se tivéssemos fé suficiente no poder subjetivo de Deus dentro de nós, poderíamos anular todos os venenos mortais, mentais e de outros tipos. E qual é a recomendação? O primeiro passo é não ter medo do câncer, tuberculose, artrite ou transtorno mental a partir deste momento. O segundo passo é compreender que o distúrbio é produto de um falso modo de pensar e não terá mais poder para continuar a existir. Você estará então exaltando o Deus que existe em você, o que vai interromper toda a toxicidade em você ou na pessoa para quem estiver rezando. Declare o distúrbio falso e exalte Deus vendo a solução perfeita, a beleza e a saúde manifestadas onde está o problema. Entre os venenos mentais mais fatais estão o medo, o ódio, a autopiedade, o ressentimento, a inveja, a vingança, a solidão e a melancolia. O nome bíblico para o medo é um pensamento cego e falso chamado Golias. A palavra Golias significa uma ideia ou pensamento agressivo e dominador que se vangloria do seu poder, intimida, amedronta, aterroriza e assusta, obrigando você a se submeter ao medo desprezível dele. Talvez você tenha receio de encontrar sua mente esse bandido, intruso ou saqueador. É possível que você esteja com medo dos resultados e hesite em enfrentar abertamente essa sombra sinistra e expulsá-la. É preciso que você desempenhe o papel de Davi a fim de se livrar desse bandido chamado medo. Davi significa um homem que ama a Deus, que sabe que existe um único poder soberano que se move como uma unidade. Não conhece divisões ou rixas e cujo nome é amor. Davi, que é a sua conscientização da presença e poder de Deus, matou o gigantesco filisteu Golias, ou o medo, com a pedra lançada do seu estilingue. O medo é uma sombra da mente sustentada pela ignorância e escuridão. O seu medo, quando colocado diante da luz da razão e da inteligência, não consegue suportar a luz e desaparece. Entre os filhos do medo, encontramos os seguintes: o ódio, que é na verdade o amor investido ou mal direcionado baseado na ignorância. A autopiedade, que é na realidade a autoabsorção. Esse veneno mental se infiltra na corrente sanguínea psíquica, envenenando as fontes de fé e esperança e conduzindo à demência precoce, à melancolia e etc. O antídoto é encontrar o seu outro eu, Deus, e ficar inebriado ao perceber o seu amor a Ele. O seu sentimento de união com o poder único vai promover o renascimento da paz, da saúde, da confiança e da força. O medo da velhice é outro veneno mental. A velhice não representa a passagem do tempo, mas sim o despontar da sabedoria, da verdade e da beleza. A solidão diz respeito à falta de amor. Aquele que não ama, busca o amor, mas aquele que ama encontra o amor e a amizade em toda parte. O antídoto é se apaixonar mentalmente pelos companheiros de Deus, que se chamam boa vontade, bondade, delicadeza, paz, paciência e entendimento. É ter um sincero interesse pelos outros. Irradie o amor de Deus, uma porção dupla do Espírito,
para os que estão a seu redor e você expulsará imediatamente a solidão. Deus também lhe concederá uma dupla recompensa e os seus benefícios serão imensamente multiplicados. O seu estado mental é o seu Senhor. É tolice permitir que o ignorante, cego e inadequado monstro do medo o intimide e governe as suas atividades. Considere-se inteligente e brilhante demais para que isso aconteça. Por que não se tornar Davi? Desempenhe um papel, porque isso lhe pagará fabulosos dividendos. Davi significa que a sua fé em Deus é maior que o medo. O medo é a fé de cabeça para baixo. O medo é uma conglomeração de sombras escuras e sinistras na mente. Torne-se um gigante espiritual. Invoque Davi, que é a confiança em Deus. Ele está dentro de você. Convoque-o. Ao mesmo tempo, você pode evocar o amor de Deus. Os filhos da fé em Deus são o amor, a paz, a delicadeza, a benevolência, a bondade, a alegria, o equilíbrio, a tranquilidade e a serenidade. Quando compreende que existe um único poder, uma única causa, o Criador, você oferece toda a sua dedicação, devoção e lealdade a esse Criador e se torna então Davi, o amado de Deus. Davi, a consciência espiritual, não tinha armadura ou proteção material como as que eram usadas naqueles dias. O seu poder era a confiança no Deus dos seus pais, sabendo que a inteligência infinita tinha resposta para qualquer problema. Quando você reivindica a orientação e o conselho de Deus, sempre enxerga os pontos fracos na armadura de Golias ou da pessoa que o ameaça com uma terrível catástrofe. Na verdade, nunca é a pessoa que tem o poder, e sim o pensamento na sua mente. Os inimigos são da sua família, mente. Davi, então, meteu a mão no alforje, pegou uma pedra e atirou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra penetrou-lhe na fronte e ele caiu sobre o rosto na terra. 1 Samuel 17:49. A pedra é a sua convicção do único Deus, do único poder. A pedra é dura e impermeável, o que significa que é a sua fé ou confiança no poder espiritual e inflexível e inabalável. Em outras palavras, a sua atitude é impassível, imperturbável e inflexível, e você confia no ser único, belo e benigno. Com essa pedra ou convicção mental, você estilhaça a testa do gigante chamado medo, ou Golias. O medo tende a se vangloriar. É nisso que reside a fraqueza dele. Davi, o amante da verdade, avançou com a única ideia: demonstrar a supremacia do poder de Deus. Quando você avançar seguro de que um com Deus é maioria, vai constatar que é guiado em tudo que faz e se torna o vencedor inevitável. Não combata o medo com o medo. Em vez disso, enfrente-o com a declaração direta da presença e poder de Deus, que torna o medo impotente. Diga para si mesmo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a firmeza da minha vida. De quem terei medo? Salmos 27:1. Você tem medo de alguma doença que o acometeu? Você vai notar que um pensamento errôneo da sua mente pode se gabar e se vangloriar do seu pseudo-poder dele e ameaçá-lo? Não deixe que esses pensamentos o intimidem. Enfrente-os e domine-os agora. Compreenda que toda discórdia é fabricada pela sua mente. Não é algo que você contrai externamente. Você pode modificar a sua mente, percebendo que a presença da cura infinita que criou o seu corpo está curando agora. Quando fizer isso de maneira consciente e intencional, haverá uma reorganização dos padrões de pensamento no seu subconsciente e a cura vai acontecer. A sua convicção mental atual determina o seu futuro e a sua experiência. Medite e reze sobre os valores positivos espirituais. Afirme o seu ideal, solução, saúde ou paz de espírito com base no fato de que o espírito que existe em você é supremo e onipotente. Ao pensar na solução ou ideal com fé e confiança, você estará condicionando a sua mente para a resposta.
Ela pode ser preenchida com confiança ou medo, conforme o que você coloca nela. Torne-se Davi, o jovem pastor de rosto corado, compartilhando e se apropriando agora da sua divindade. Tenha discernimento para preservar e saber que vai encontrar na jornada da vida apenas aquelas experiências que você, de forma consciente ou inconsciente, enviar antecipadamente. Afirme que Deus e o amor dele seguem na sua frente. Isso envolve o estado de espírito da segurança, da fé e da confiança em um poder onipotente que nunca falha. Agindo dessa maneira, você é Davi, que avança com poder e justiça, vestido com a armadura completa de Deus, preparando-se para a liberdade, paz de espírito e felicidade. A história no livro de Samuel nos diz que Davi decepou a cabeça de Golias. É isso que o homem com a mentalidade espiritual precisa fazer com todos os erros, falsas convicções e superstições existentes na sua mente. Ele precisa cremar, reduzir as cinzas e destruir todos os pensamentos negativos com a chama do amor divino e do pensamento correto. Golias, ou medo, representa a fé em um falso Deus. Você é Davi, adequadamente equipado quando percebe que tem fé no único Deus verdadeiro, o único poder e presença. Conversei recentemente com um casal que estava convencido que iria perder tudo em uma ação judicial que já se arrastava havia 5 anos. Os dois estavam muito pessimistas, porque tudo indicava que a outra parte estava mentindo e, como se diz, tentando levar vantagem injustamente. O advogado do casal havia dito que, na sua opinião, eles não tinham a menor chance, e ambos assumiram essa opinião como verdade absoluta. Expliquei a eles que a declaração ou opinião do advogado não tinha nenhum poder e que as palavras daqueles homens não poderiam ocasionar o que ele havia sugerido. Eles entenderam que o único poder que a opinião do advogado tinha era o fato de eles aceitarem mentalmente. Eles tinham aceitado a sugestão apresentada e reagido de forma correspondente, mas tudo tinha acontecido nas suas próprias mentes. Eles permitiram que o seu advogado lhes sugerissem que iam perder o caso. O poder estava no pensamento deles o tempo todo. O casal passou a rezar da seguinte maneira: Deus é harmonia absoluta e justiça absoluta. Por conseguinte, o resultado é justiça, harmonia e satisfação para todos. Essa era a oração simples que eles faziam. A premissa era verdadeira, de modo que a conclusão tinha que ser verdadeira. Além disso, o início e o fim eram os mesmos. Se um homem começa com Deus, ele termina com Deus, com o bem. O fruto está na semente, o carvalho está na bolota. A ação judicial teve uma solução perfeita e harmoniosa e foi resolvida fora do tribunal. Deus nunca se atrasa. O segredo está em permanecer fiel e leal àquilo que você sabe ser verdadeiro a respeito de Deus. Não hesite em desembainhar a espada da verdade como Davi. Arme-se com o raciocínio espiritual e o entendimento da lei divina e das verdades eternas. Destrua brutalmente, sem compaixão, todos os padrões de pensamento negativo na sua mente. Ordene que eles partam de forma dinâmica e contundente e deixe entrar a luz, o amor e a verdade de Deus. A sua percepção espiritual atua como uma espada, porque desliga você completamente do antigo modo de pensar. Crença da raça, também chamado de crença coletiva em outros poderes, de entidades maléficas e hipotéticos opostos ao único poder supremo e amoroso. Uma mulher me disse na semana passada: estou com tanta raiva que poderia matar a Mai. Parece que Mai havia espalhado mentiras a seu respeito e também tinha tentado comprometê-la no cargo que ocupava. A mulher permitiu que Mai a perturbasse. Em outras palavras, ela concedeu a Mai um poder que esta não possuía. O problema residia na sua vida de pensamentos. Mai não era responsável pela maneira como a mulher estava pensando a respeito de si mesma. Ela compreendeu, de repente, que todo o problema residia nas suas próprias imagens mentais e padrões de pensamento. Ela permitiu que Golias, o medo, ficasse fora de controle na sua mente, intimidando-a, amedrontando-a, aterrorizando-a e assustando-a. E todo o processo tinha sido criado por ela mesma.
A jovem tinha bom senso e começou a descarregar a raiva nas bactérias do medo, do ódio, do ressentimento que povoava a sua mente, expulsando esses venenos mentais e neutralizando os efeitos tóxicos com o pensamento e os sentimentos corretos. A mulher colocou Deus de volta no trono da sua mente, dizendo para si mesmo: não temerei nenhum mal, pois estás comigo. Salmo 23, 4. Onde Deus está, não pode haver nenhum mal. Então, à medida que ele saturou a mente com a simples verdade, Deus existe, a sua presença ocupa minha alma e governa minha vida, toda a má vontade desapareceu. Ela passou a recusar categoricamente que outra pessoa lhe causasse enxaqueca, indigestão, insônia e nervosismo. Ninguém tem esse poder. O poder está na sua vida de pensamentos. É você quem determina como avança o seu pensamento. O bem e o mal são movimentados da sua mente. Não permita que os intrusos do medo, ressentimento e inadequação o limitem. Prendam e imobilizem nas correntes da servidão. O mundo que enxergamos é, na verdade, o mundo que nós somos. Nós enxergamos através das imagens e convicções mentais da mente subconsciente. Colorimos tudo com o nosso condicionamento interior. O ser humano projeta os seus sentimentos, preconceitos e animosidade nas pessoas, formando uma imagem deturbada e distorcida de tudo. Defina sua meta. Para onde você vai? Qual é o seu objetivo? Trace um plano ou propósito definido e depois afirme que Deus está tomando providências em seu benefício. Sempre que qualquer sugestão negativa tentar afastar a sua atenção da meta que você tem em mente, decepe categórica e decididamente a cabeça dela com sua espada espiritual da razão, que lhe diz que existe um único poder espiritual e que o Deus que lhe conferiu o desejo é o mesmo Deus que o satisfaz. É fácil, porque o Pai que vive em mim é quem faz as obras. Ninguém tem o poder de perturbá-lo ou remover sua fé e confiança nele. Eleve a sua perspectiva, deixe que a sua visão se fixe na meta, no apogeu que você deseja alcançar, e você vai chegar ao lugar onde está a sua visão. Torne-se Davi, apaixonando-se pelas verdades de Deus e confie completamente na sabedoria infinita, certo de que ela vai lhe mostrar a solução. Reconheça que a ação de Deus lhe trará beleza, paz, o lugar divino, correto e harmonia. Davi era filho de Jessé, que significa o filho do eu sou ou Deus. Do mesmo modo, você é filho do infinito e filho da eternidade. Aproxime-se do seu pai. Ele o ama e se importa com você. Quando você se voltar para ele, ele se voltará para você. Surge então a alvorada e todas as sombras fogem apressadas. As maravilhas do diálogo interior. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmos 19, 14. Maravilhas vão acontecer na sua vida quando os pensamentos e sentimentos interiores concordarem com as palavras que saem da sua boca. A propósito disso, eu gostaria de mencionar o seguinte caso. Um homem estava envolvido em um processo judicial demorado, que além de um tempo considerável, vinha consumindo muito dinheiro por conta das despesas com advogados. Ele estava esgotado, amargo e hostil em relação à outra parte e aos seus próprios advogados. O seu diálogo interior, que representa seus pensamentos internos silenciosos e não externados, era mais ou menos assim. É um caso perdido. Já vem se arrastando há 5 anos, estou sendo passado para trás, é inútil continuar, o melhor que tenho a fazer é desistir, e etc. Expliquei a ele que esse diálogo interior era altamente destrutivo e estava, sem dúvida, desempenhando um importante papel no prolongamento do caso. Jó disse o seguinte: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jó 3:25. O homem mudou de forma radical o seu relacionamento, o seu diálogo interior e exterior, quando entendeu completamente o que vinha fazendo consigo mesmo. Na verdade, ele estivera rezando contra si mesmo. Eu lhe fiz uma única pergunta. O que você diria se eu lhe informasse nesse minuto que uma solução
perfeita e harmoniosa foi alcançada e que toda a questão foi concluída. O homem respondeu o seguinte: ficaria encantado e eternamente grato. Eu me sentiria maravilhosamente bem por saber que tudo terminou. Ele concordou, a partir daquele momento, em adotar medidas para garantir que o seu diálogo interior, como destacou Ouspensky, estaria alinhado com o seu pensamento. O homem passou então a fazer regular e sistematicamente a seguinte oração que lhe sugeri: agradeço pela solução perfeita e harmoniosa que surgiu da sabedoria unissapiente. Repetiu frequentemente essa frase para si mesmo durante o dia. Quando dificuldades, atrasos, reveses, discussões e o medo lhe vinham à cabeça, ele afirmava silenciosamente essa verdade. Parou completamente de fazer declarações verbais negativas e começou a vigiar o seu diálogo interior, por saber que esse último sempre se manifestaria. O que sentimos interiormente é o que expressamos. Podemos dizer uma coisa com a boca e sentir outra no coração, mas é o que sentimos que é reproduzido na tela do espaço. Nunca devemos afirmar internamente o que não desejamos vivenciar externamente. Os lábios e o coração devem concordar, e quando isso acontece, a nossa oração é atendida. Precisamos vigiar o nosso estado psicológico interior. Algumas pessoas resmungam consigo mesmo. São invejosas, ciumentas, fervilham de raiva e hostilidade. Essa atitude mental é altamente destrutiva e deixa o seu rastro, o caos, a doença e a privação. Você certamente conhece alguém que se justifica, que diz a si mesmo que tem o direito de ficar zangado, de tentar se vingar e procurar ajustar as contas. Essa pessoa está tocando um velho disco na vitrola do subconsciente que recita todos os álibis, desculpas e justificativas para o seu estado fervilhante. É bem provável que esse indivíduo não saiba que esse estado mental o faz perder energia psíquica em grande escala, tornando-o ineficiente e confuso. O diálogo interior negativo de uma pessoa geralmente é direcionado contra outra. Conversei recentemente com um homem que me contou que tinha sido tratado com desprezo, que sentia um ódio imenso de seu ex-empregador e que planejava se vingar. Esse homem tinha úlceras no estômago causadas pelo tumulto e irritação interiores. Expliquei que ele vinha registrando impressões muito destrutivas de raiva e ressentimento na sua mente subconsciente, que sempre manifesta aquilo que é gravado nela. Essas emoções destrutivas precisam ter um escoadouro. No caso dele, tinham se materializado como neurose e úlceras. Esse homem reverteu seus processos mentais, liberando o ex-empregador no oceano ilimitado do amor de Deus e desejando para ele todas as bênçãos do céu. Ao mesmo tempo, preencheu a mente com as verdades de Deus, identificando-se com a presença de cura infinita e compreendendo que a harmonia, a paz e a perfeição do ser infinito estavam saturando a sua mente e o seu corpo, tornando-o sadio em todos os aspectos. As vibrações espirituais que lhe permearam a mente foram transmitidas para o seu sistema e as células do seu corpo adquiriram uma nova qualidade espiritual, que resultaram na cura da sua condição dissonante. A Bíblia diz o seguinte: se 2 dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ela lhe será concedida por meu Pai que está nos céus, que são esses 2. O texto está se referindo a você e a seu desejo, ou seja, se você aceitar mentalmente o seu desejo, a mente subconsciente o tornará realidade, porque o consciente e o subconsciente concordam ou se sincronizaram. Os 2, quando concordam, representam o pensamento e o sentimento, a ideia e a emoção. Se você conseguir conferir emoção ao conceito, o aspecto masculino e o feminino da sua mente terão concordado e haverá um resultado, a saber, a oração entendida. É preciso lembrar que o que quer que aceitemos ou sintamos ser verdade é impregnado na mente subconsciente. O subconsciente é o veículo criativo, a tendência dele, como ressalta Troward, é sempre em direção à vida. Ele controla todos os órgãos vitais.
e a sede da memória é o agente de cura do corpo. O subconsciente é alimentado por fontes ocultas e se identifica como inteligência infinita e o poder infinito. É muito importante dar as instruções adequadas ao subconsciente. Se uma pessoa, por exemplo, se concentra em obstáculos, atrasos, dificuldades, obstruções à sua programação, o subconsciente vai entender essas ideias como um pedido e passará a produzir dificuldades e contratempos na experiência desse indivíduo. Procure sempre alimentar o subconsciente com premissas que sejam verdadeiras. Que tipo de diálogo interior não é expresso em voz alta que tem lugar em você o tempo todo? É o seu diálogo interior que o subconsciente escuta e o qual obedece. O subconsciente registra seus pensamentos e sentimentos silenciosos e é um gravador muito fiel. Ele registra tudo e toca o disco gravado para você na forma de experiências, condições e eventos. Você não precisa viajar psicologicamente com o medo, a dúvida, a ansiedade e a raiva. Nenhuma lei determina que você tenha que viajar com bandidos, assassinos, criminosos, invasores e ladrões na sua mente. Se você continuar a convidar esses ladrões e outros marginais para sua mente, eles vão privá-lo da sua saúde, felicidade, paz e prosperidade, tornando um desastre físico e mental. A pressão sanguínea de uma mulher era superior a 20, o que provoca intensas crises de enxaqueca. E a causa de tudo isso era o seu diálogo interior destrutivo. Ela sentia que uma certa pessoa não a tinha tratado corretamente e se tornou muito negativa em relação a ela. A mulher justifica para si mesma que era adequado ser hostil e antipática com a pessoa em questão e permitiu que a situação se prolongasse por várias semanas, encontrando-se, portanto, em um estado emocional profundamente perturbado. Essa atitude negativa drenava sua força, causando mudanças fisiológicas na sua corrente sanguínea. Em suas próprias palavras, ela estava prestes a explodir de raiva. A pressão interior, a crescente tensão e a fervilhante hostilidade eram a causa da hipertensão, aliada à enxaqueca que a castigava. Essa mulher começou a praticar as maravilhas do diálogo espiritual interior. Compreendeu que estivera se envenenando e que a outra pessoa não era de modo nenhum responsável pela maneira como ela pensava ou se sentia a respeito de si mesma. Ela era a única pensadora no seu universo e estivera alimentando pensamentos malévolos, destrutivos e mal intencionados que eram venenosos para todo o seu sistema. Começou a entender e perceber que ninguém poderia tocá-la a não ser por meio dos seus próprios pensamentos ou da sua atividade mensal. Tudo o que tinha que fazer era praticar as maravilhas do verdadeiro diálogo espiritual interior. Era se identificar com o seu propósito, que era paz, saúde, felicidade, alegria, serenidade e tranquilidade. A mulher começou a se identificar com o rio de paz de Deus e o amor de Deus que circulavam através dela como um rio amarelo-dourado, que se confortava, restaurava e revigorava a sua mente e o seu corpo. Ela passou a rezar em silêncio durante 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia. Os seus pensamentos e sentimentos interiores eram os seguintes: Deus é amor e o amor dele invade a minha alma. Deus é paz e a paz dele preenche a minha mente e o meu corpo. Deus é saúde perfeita e a saúde dele é a minha saúde. Deus é alegria, a alegria dele é a minha alegria e eu me sinto maravilhosa. E esse tipo de diálogo interior, que representava os seus pensamentos interiores a respeito de Deus e das qualidades dele, produzia um completo sentimento de equilíbrio, estabilidade e harmonia na sua mente e no seu corpo. Quando pensamentos sobre a outra mulher lhe vinham à cabeça, ela imediatamente se identificava com seu propósito, a paz de Deus. Ela descobriu as maravilhas do verdadeiro diálogo interior, quando seus lábios e o seu coração passaram a se unir e se identificar com as eternas verdades de Deus, tornando-se, com isso, impermeável ao impacto de ideias e pensamentos negativos. Como você lida com as pessoas na sua mente? Esse é o teste decisivo da verdade que liberta. Se você enxerga o Deus que existe nelas, isso é maravilhoso,
porque você está praticando as maravilhas do diálogo interior de um ponto de vista construtivo, já que está se identificando com o seu propósito, que é Deus ou o bem. Ouspensky salientou que o nosso diálogo interior deve sempre concordar com o nosso objetivo. Um jovem tinha um propósito, ter uma saúde perfeita. No entanto, sua mente consciente sempre lhe lembrava de que ele sofria de uma doença no sangue há anos. O rapaz estava tomado pela ansiedade, medo e dúvida. Os familiares não paravam de lhe lembrar que a enfermidade era duradoura e que ele talvez nunca se curasse. É claro que seu subconsciente estava recebendo todas essas impressões negativas e o rapaz não conseguia melhorar. Era necessário que o seu diálogo interior concordasse com seu propósito. Em outras palavras, as duas fases da sua mente tinham que concordar e estar em sincronia. Esse jovem começou a ter uma conversa diferente com seu subconsciente. Recomendei a ele que me ouviu ávida e atentamente, que afirmasse devagar, com tranquilidade, delicadeza, amor e sentimento, várias vezes por dia. A inteligência criativa criou o meu corpo e está criando o meu sangue agora. A presença restauradora sabe como curar e está transformando agora cada célula do meu corpo conforme o padrão de Deus. Eu ouço e vejo o médico me dizendo que estou saudável. Tenho essa imagem na mente agora. Eu vejo com clareza. Ouço a sua voz. E ele está me dizendo: John, você está curado. É um milagre. Eu sei que essas imagens construtivas estão descendo à minha mente subconsciente, onde estão sendo reveladas e implementadas. Eu sei que ela está em contato com o ser infinito e a sabedoria e o poder dele está tornando o meu pedido realidade, apesar de todas as evidências palpáveis em contrário. Eu sinto e acredito nisso e estou nesse momento me identificando com o meu objetivo, ter uma saúde perfeita. Esse é o meu diálogo interior de manhã, à tarde e à noite. O rapaz repetia essa oração de 10 a 15 minutos, 4 ou 5 vezes por dia, especialmente antes de dormir. Devido ao hábito, de vez em quando a sua mente se descontrolava, afligindo-se, estressando-se, preocupando-se, repassando o veredito dos outros e os seus repetidos fracassos anteriores no processo de cura. Quando esses pensamentos lhe vinham à cabeça, ele dava ordem: parem, eu sou o Senhor. Todos os pensamentos, imagens e respostas precisam me obedecer. De agora em diante, todos os meus pensamentos giram em torno de Deus e do seu poder, do seu maravilhoso poder de cura. É dessa maneira que alimento o meu subconsciente. Eu me identifico o tempo todo com Deus e é assim que eu penso e me sinto interiormente. Obrigado, Pai. Faço isso 100 ou 1000 vezes por dia se for necessário. Em 3 meses, o jovem ficou curado da doença do sangue. Essa é a maravilha do verdadeiro diálogo. Quando o diálogo interior é o mesmo que aconteceria se você já tivesse recebido a resposta à sua oração. Acredita que o tens agora e receberás. Por meio da prece, da repetição e da meditação, ele conseguiu levar a sua mente subconsciente a concordar com seu desejo. Em seguida, o poder criativo de Deus respondeu em concordância: a tua fé te curou. Uma mulher de 67 anos me relatou todos os motivos pelos quais não poderia se casar. Posteriormente, ela começou a praticar em silêncio o diálogo interior correto da seguinte maneira: eu lhe agradeço, Pai, pelo meu companheiro perfeito, ideal e divino. Ela repetiu essa frase para si mesma muitas vezes por dia. Passando algum tempo, esse conceito foi registrado no subconsciente e ela conheceu um farmacêutico aposentado com quem se casou. Os dois são verdadeiramente felizes. O discurso interior dessa mulher é idêntico ao seu objetivo. Ela falava interiormente como se o que desejava já tivesse ocorrido. O que era verdade, já tinha acontecido no único lugar onde poderia acontecer, ou seja, na sua mente. Eis um exemplo do diálogo interior feito da forma errada. Certa mulher, membro da nossa organização, estava tentando vender uma casa havia 3 anos. Ela decretava: entrego essa bela casa para a mente finita. Sei que ela é vendida na ordem divina para a pessoa certa com o preço correto. Agradeço agora que tudo seja resolvido. Essa era a sua oração e não há nada errado com ela,
mas a mulher constantemente a neutralizava ao dizer em silêncio para si mesmo: as coisas estão devagar, o preço está alto demais, as pessoas não têm dinheiro. O que há de errado comigo? Por que não consigo vender a casa? É fácil perceber que ela estava tornando sua oração sem efeito. O homem é aquilo que pensa no coração. O diálogo interior da mulher era muito negativo e era assim que ela realmente se sentia com relação ao assunto, de modo de que esse estado mental se manifestou durante 3 anos. Ela então reverteu o procedimento. Todas as noites e todas as manhãs fechava os olhos durante 5 ou 6 minutos e imaginava esse autor parabenizando-a pela venda. Durante o dia, o diálogo interno era o seguinte: agradeço pela venda da minha casa. O comprador está prosperando e abençoado por causa dessa compra. A repetição da frase foi registrada na sua mente subconsciente, com o que fez com que a transação se manifestasse. 1 semana depois, um homem que se sentou ao lado dela na igreja comprou a casa e ficou muito satisfeito. A mulher compreendeu que é impossível avançar em 2 direções ao mesmo tempo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti. Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmos 19, 14.